Vocês estão vendo a apresentação? Sim, está aparecendo aqui. Perfeito. Bom, eu não vejo o chat quando eu estou apresentando, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer, se tiverem dúvida, pode interromper, abre o microfone e fala, tá joia? No controle biológico de patógenos habitantes do solo e espermosfera que a gente viu na semana passada, a gente tem uma característica que a gente tem nutrientes no solo e a gente tem uma abundância de micro-organismos. Né? Então, se a gente for olhar aqui a raiz, né? Então a gente tem à medida que a raiz vai se desenvolvendo, a gente tem ao redor da ponta da raiz, que é o tecido mais suscetível à infecção por patógeno, a gente tem uma camada, essa mucigel, né? E uma exudação de nutrientes. Isso fornece um ambiente também favorável para o estabelecimento de comunidades microbianas. Então, você introduz um micro-organismo benéfico, quem vai estar ali é o micro-organismo benéfico. Se no solo tem micro-organismos benéficos, esses organismos vão se estabelecer nesse ambiente e vão proteger a raiz. Essa região de influência vai também na rizosfera, os primeiros milímetros ao redor da semente é a região de influência. Então, no solo, particularmente próximo às raízes, é onde a gente tem maior atividade microbiana. Bom, quando a gente vai para a parte aérea, o ambiente é totalmente diferente. Então, por isso que a gente separa muito claramente quando a gente fala de controle biológico de patógenos habitantes do solo e controle biológico de patógenos habitantes na parte aérea. O que a gente tem na parte aérea? A gente tem um ambiente desfavorável para o estabelecimento dos micro-organismos. Por quê? Na superfície da folha, a gente tem uma camada de cera, pessoal. A maior parte das folhas são recobertas por cera. Porque a cera, ela deixa um ambiente impermeável à água. Então, se eu não tenho água, eu não tenho estabelecimento de comunidades microbianas. Então, eu tenho um ambiente de defesa. Então, isso é um ambiente para defesa da planta. Se eu não tenho água, eu também tenho muito mais dificuldade de estabelecimento de patógenos. Mas isso também é um ambiente desfavorável para o estabelecimento de comunidades de controle biológico, né? Ele tem que ultrapassar a cera ou, aí tem um outro fator, eu acertar o estômato. Aí é que é o problema. Onde é que está a maior parte dos estômatos nas plantas? Na superfície adaxial ou abaxial? Em cima ou embaixo da folha? A gente vai ter esses estômatos embaixo da folha. E a maior parte da aplicação dos produtos biológicos ela é feita sobre as folhas. Então, aí começa a ter o primeiro desafio, né? Então, tecnologia de aplicação é fundamental quando a gente quer fazer aplicação foliar. Isso não vale só para o controle biológico. Se a gente pensa em fungicida protetor, pessoal, fungicida químico, eu tenho que proteger a superfície abaxial, né? Na superfície abaxial é onde eu vou ter maior abundância de estômatos, é onde eu tenho maior parte da penetração de patógeno, mas é onde eu também tenho o ambiente de estabelecimento de comunidades microbianas. Na superfície da folha, tem um outro ambiente que é hostil ao estabelecimento de comunidades microbianas. São os tricomas, cutícula. Os tricomas, além de eles serem recobertos por cutícula, eles contêm substâncias com ação antimicrobiana. Mais uma vez, substâncias voltadas para a defesa contra fitopatógenos. Mas essas substâncias também restringem o estabelecimento de comunidades de controle biológico, né? Então, o que é que tem como estratégia? As bactérias, particularmente, elas formam biofilme. Isso é uma estratégia muito importante de sobrevivência do micro-organismo. Então, você pega bactérias fitopatogênicas, como as xantomonas, ela forma esse biofilme, ela tem uma camada de exopolissacarídeo. Então, é interessante que eu tenha agentes de controle biológico que também façam isso, para se proteger contra substâncias tóxicas da própria planta, se proteger contra intempéries, né, flutuação de temperatura e de umidade, né, para, quando tiver acesso ao estômago, ela migrar e entrar na planta e proteger ali
contra a infecção, contra patógenos. Essa região a gente chama de filosfera, região de influência da superfície da planta. Tem um outro aspecto muito importante, pessoal, que é essa região é onde vai caindo também nutrientes. Então, a fonte de nutriente não é a planta que fornece. Então, quando a gente fala de rizosfera, a própria planta exuda até 30%, né, do que ela produz em termos de fotossimilado. Quando a gente fala da superfície da folha, muito pouco do nutriente que tem disponível na superfície vem da planta, né? São partículas que vêm do ar, né, com insetos, carcaça de inseto, né, fragmentos de matéria orgânica, ou tem um aporte muito importante, aí sim, é da planta, mas é depois do florescimento. Então, quando a gente tem o florescimento das plantas, o pólen que se deposita na superfície representa uma importante fonte de nutriente. Uma importante fonte de nutriente para comunidades de controle biológico, mas também para fitopatógenos. Muitas culturas, a gente fala que a doença é mais importante depois do florescimento. Então, são dois fatores. É a questão de fonte e dreno, né? Então, a imunidade da planta cai um pouco para focar no enchimento de grãos. Mas também é porque, a partir desse momento, eu tenho aporte de nutrientes na superfície da planta. Então, todos aqueles patógenos necrotróficos, eles precisam de nutrientes para germinar e infectar. O que é o desenvolvimento da planta? Então, além da questão do aporte de nutrientes pelo florescimento, o próprio estágio de desenvolvimento da planta vai permitir maior ou menor estabelecimento de comunidades microbianas. Um dos desafios muito grandes para os micro-organismos é a incidência de raio ultravioleta. Se eu tenho uma copa aberta como essa, eu tenho maior incidência de raio ultravioleta na copa, isso inviabiliza o estabelecimento de muitos micro-organismos. Geralmente, os micro-organismos não pigmentados são muito sensíveis à ultravioleta. Além de que, eu não tenho uma copa fechada, não tenho uma manutenção da umidade nem de temperatura. Se está seco, o ar vai estar seco também nas folhas. Se está quente no ar, vai estar quente nas folhas. Ou seja, tem uma flutuação muito grande de umidade e temperatura também. Isso dificulta muito o estabelecimento de comunidades microbianas. Quando eu tenho um ambiente mais fechado, eu tenho um ambiente muito mais favorável. Aí é que vem o paradoxo. Aqui, nesses momentos que eu tenho maior enfolhamento, eu tenho uma condição mais favorável para o estabelecimento de micro-organismos, tanto benéficos quanto maléficos. Só que eu tenho muito mais dificuldade de estabelecimento dos micro-organismos. Como é que eu vou aplicar o micro-organismo e garantir que ele vai estar lá no solo? Mais uma vez, a questão de tecnologia de aplicação. Eu tenho aplicações que eu consiga colocar o micro-organismo mais embaixo, ou que eu tenha aplicações que eu consiga o estabelecimento de micro-organismos que são mais adaptados a esse nicho. E essa é uma das vertentes do controle biológico no filoplano. Eu tenho que aplicar micro-organismos que são mais adaptados ao filoplano, à superfície das plantas. Então, quando as plantas vão crescendo, eu vou tendo melhor tamponamento, que a gente chama, ou seja, condição mais estável de umidade. Eu tenho uma condição mais estável de temperatura. A temperatura do ar mudou, mas dentro da copa aqui, essa umidade é mais estável. Eu tenho menor incidência de raios ultravioletas. Eu tenho maior acúmulo de nutrientes, porque nesse momento a planta já floresceu. Então, eu já tive aporte de nutrientes pelo pólen, né? Tem carcaça de inseto já morto, que caiu ali, partícula de solo que foi depositando na superfície da planta. Então, tem um ambiente mais favorável também em termos de nutrientes. Só que, quanto mais enfolhado, eu tenho mais dificuldade de atingir o bacheiro. Então, aplicações nesse momento, né, tem que ter micro-organismos mais adaptados ao ambiente, né, mais adaptados à flutuação de umidade, de temperatura, de incidência de raios ultravioletas. E nesses momentos, eu preciso de uma tecnologia de aplicação que consiga
colocar o micro-organismo na superfície abaxial. A tecnologia que é emergente, pessoal, nesse sentido, é a aplicação eletrostática. Então, a tendência é baratear essa tecnologia para a gente conseguir colocar gotas, né, na superfície abaxial. Isso tanto para defensivos químicos, como também está sendo muito estudado para controle biológico. Então, essas aplicações, tanto você fornece melhor recobrimento, né, de folhas, inclusive do bacheiro e da superfície abaxial. Bom, tem um outro conceito que é muito importante, que é o que a gente chama de sucessão microbiana no filoplano. Para exemplificar isso, isso foi um estudo que foi feito na Europa, uma mesma espécie. Foi um bosque que tinha uma única árvore, né? Era um bosque de carvalho. E o pessoal faz a amostragem, lembra, no hemisfério norte, região de clima temperado, julho é o verão. Agosto também é verão. Aqui, em agosto, eu tenho maior enfolhamento do que em julho. Então, começou lá em abril, né, primavera, as brotações, maio, junho, julho eu tenho muita folha, em agosto tem folha, mais folha do que em julho, eu já tenho muito mais nutriente depositado. Em outubro começa a entrar em senescência, o outono, então as folhas começam a entrar em senescência e cair. O que é que acontece em julho? Eu tenho um pico de número de espécies, né? Aqui, ó. Então, número de sequências, eu tenho em torno de 80, 90, né? Eu tenho menor diversidade. Se eu tenho muitas sequências, ou seja, muitos indivíduos, mas eu tenho pouca espécie, eu tenho pouca diversidade. Menos diversidade, menor estabilidade do sistema em relação a controle. Então, eu posso ter muito mais patógeno, por exemplo, nesse momento, né? À medida que eu vou tendo aporte de nutrientes, eu vou tendo uma diversificação do meu sistema. E o pico máximo vai ser em agosto. À medida que as folhas vão entrando em senescência, vai exaurindo a quantidade de nutrientes. Eu tenho muitas sequências também, mas eu tenho menor diversidade, né? Então, a diversidade está relacionada também à diversidade de nutrientes. Então, vamos dizer que eu vou oferecer um cardápio variado, né? Quanto mais diversificado em termos de alimento, mais diversificado eu vou ter meu sistema em relação a espécies. Quanto mais diversificado, mais estável meu sistema em relação a doenças, pessoal. A chave do controle biológico é a diversidade, né? O mesmo estudo, ele pegou épocas diferentes para tentar agrupar. Olha, árvore 1, árvore 3, árvore 4, várias árvores separadas, elas estão agrupadas, independente da posição na área, elas estão agrupadas por período, setembro, outubro, maio, junho, julho, né? Que é o período de maior enfolhamento. Agosto, eu já tenho folha, mas eu tenho mais nutriente depositado, eu agrupei diferente. Significa o quê? Para o filoplano, a posição da planta não influencia tanto. O que influencia a diversidade microbiana é o período, e principalmente o que está acontecendo. No caso aqui é um bosque. Não tem intervenção humana em relação a aplicações. No caso de plantas cultivadas, a gente vai influenciar diretamente. Então, além do tempo, né, o que você está usando como manejo vai influenciar essa diversidade também. E o que é que a gente usa como manejo que interfere nesse sistema? A aplicação de produtos. É muito pouco estudado ainda a seletividade. Então, se você pega os colegas da entomologia, os trabalhos que o pessoal faz, eles estudam muito a seletividade do que você está usando de inseticida a inimigos naturais. Aí eles sabem, olha, tal produto, você vai aplicar, você vai preservar o que tem de diversidade lá, de joaninha, por exemplo, né? E vai manter esse como uma ferramenta de controle biológico do pulgão. Mas também pensando na sinergia de você introduzir um inimigo natural. No caso da fitopatologia, a gente estuda muito a seletividade, é o que você está introduzindo. Olha, estou aplicando um fungicida do grupo dos triazóis
e um produto à base de bacilos. Então, eu olhei que eles são compatíveis, então eu permito fazer tanto uma mistura de tanque, quanto fazer uma aplicação sequencial. Mas entender o que é que a gente está preservando de diversidade com a aplicação de um determinado fungicida, a gente ainda tem muito pouco estudo a respeito. Tá? Um outro aspecto, né, do filoplano que a gente falou é a flutuação de umidade e temperatura. Então, todo mundo está acompanhando aqui em Lavra, de manhã cedo, quem está em Lavra, desculpa, mas quem está em várias regiões do Sudeste também tem essa realidade. A gente tem flutuação de umidade, né? Então, a gente teve chuva agora em junho, teve nevoeiro, temperatura baixa de manhã cedo, temperatura aumenta. Isso é um ambiente muito difícil para o estabelecimento de comunidades microbianas. Difícil, mas não impossível. Do mesmo jeito que a gente tem patógenos que coevoluíram com esse sistema, a gente tem agentes de controle biológico que também sobrevivem nesse sistema. Então, o primeiro passo que a gente tem que atentar quando vai trabalhar controle biológico no filoplano é de onde veio o micro-organismo que eu vou testar. Ele é um micro-organismo do solo? Eu tenho chance de eu estabelecer esse micro-organismo que foi isolado do solo no filoplano de plantas? Muito mais difícil, pessoal, porque são ambientes de pressão de seleção diferentes. Quando eu tenho um micro-organismo no solo, eu tenho que ter um micro-organismo muito competitivo, com associação intrínseca ou à rizosfera ou à matéria orgânica em decomposição. Né? Quando eu estou no filoplano, eu tenho que ter maior tolerância a essas flutuações de umidade e temperatura, né? E incidência de raio ultravioleta. E claro, né, pensando no sistema agrícola, eu tenho que pensar na compatibilidade do que está sendo aplicado. Então, se eu faço um isolamento, eu quero buscar um agente de controle biológico para controle de doenças do filoplano, e a ideia, por exemplo, é aplicar em soja, né, que é uma cultura que recebe muitos defensivos, o ideal é eu fazer minha prospecção de isolados, eu buscar isolados de agentes de controle biológico do filoplano, né, da superfície de plantas, onde está sendo usado o manejo convencional, né? Porque aí eu tenho mais chance de encontrar um micro-organismo que seja tolerante ao que está sendo aplicado em termos de defensivos, né, e vai ter mais sucesso no estabelecimento desses micro-organismos. Bom, ao longo do ciclo a gente vai tendo aporte de nutrientes, isso é muito claro em milho, pessoal. Se vocês observarem milho, é muito interessante, porque você vai ver, depois do florescimento, os grãos de pólen caindo sobre a folha e você tem um biofilme microbiano, né, que vai se estabelecendo. Estão vendo aqui os grãos de pólen, e a gente tem aqui vários fungos, esse escurinho aqui, ó. Isso aqui é tudo micélio de fungo saprófita. E muitos desses fungos saprófitas são tolerantes, tolerantes a ultravioleta também e agentes de controle biológico. Você vê que eles têm coloração mais escura, né? Então, isso aí, essa pigmentação, que a gente chama de melanização, né, dos conídeos, isso garante maior tolerância à ultravioleta. Ou seja, são micro-organismos mais competitivos no filoplano. Na nervura, né, que a gente tem esses nutrientes, acabam drenando, né, mais para a nervura. E aqui eu também tenho, além dos nutrientes, eu vou ter maior umidade, né? Então, é um ambiente muito favorável para o controle biológico, mas também é muito favorável para patógenos necrotróficos. É muito comum a gente ver essa nervura avermelhada. Então, tem fungos que vão infectar essa nervura e vão causar podridão, né? A gente pode ter essa podridão começando na nervura, que tanto eu tenho condição mais favorável para o estabelecimento em termos de nutrientes para o arranque inicial do micro-organismo, como eu tenho umidade, como eu tenho também nutrientes, né? Então, aqui eu tenho a maior parte dos vasos que passam, né? Então, eu tenho ali um ambiente rico em nutrientes, acaba que o micro-organismo coloniza aqui, né, a nervura central, e ele vai colonizando gradualmente o limbo. É muito comum a gente ver com mintosporiose, né, antracnose, né? Essas doenças são patógenos necrotróficos ou hemibiotróficos, que começam as suas infecções nessa região e depois vão expandindo para o limbo foliar inteiro. E a gente observa mais essas doenças depois do
florescimento do milho. Então, mais uma foto aqui mostrando, né? Está aqui várias comunidades microbianas, né, se estabelecendo nesse ambiente. A gente viu fungos, tá? Mas fungos são os últimos colonizadores que a gente chama do filoplano. Logo quando a folha está em expansão, logo no início, né, da brotação ou do desenvolvimento da folha, os primeiros colonizadores são bactérias. Pessoal, por que bactérias? As bactérias, primeiro, elas são muito sensíveis a raios ultravioletas. Então, se eu tenho uma folha que não está totalmente em expansão, eu tenho menor incidência de raio ultravioleta. Um outro aspecto é que nessa folha ainda, no início da expansão, eu tenho maior manutenção da umidade e da temperatura. Então, isso cria um ambiente mais favorável para o estabelecimento de bactérias. Tem um outro ponto também, pessoal. Eu tenho muito pouco nutriente na superfície da folha depositado. A folha não expandiu totalmente, né? Vai ter alguma coisa que caiu ali de matéria orgânica, alguma substância ali na superfície da folha, talvez excretada pela planta, mas muito pouco nutriente. Então, se eu tenho a mesma quantidade de nutriente, eu tenho um ambiente favorável ao estabelecimento de bactérias, comparativamente a qualquer outro organismo, leveduras e fungos filamentosos, as bactérias vão ser os principais colonizadores. A gente pode usar esse raciocínio, pessoal, para da sucessão microbiana no filoplano para estabelecer qual o melhor agente de controle biológico para a doença que está afetando a minha folha. E a gente vai discutir isso daqui a pouco, tá joia? Logo que a folha expande, eu tenho maior desidratação dessa folha, tá? A folha vai perder umidade, eu vou ter flutuação de temperatura também, né? E incidência de raio ultravioleta. Então, nesse ambiente, as bactérias já não são tão competitivas. Eu vou tendo aporte de nutrientes, né? Então, eu vou dando suporte ao estabelecimento de outra comunidade de micro-organismos, que são as leveduras. As leveduras crescem rápido também, muito semelhante a bactérias, não são tão dependentes de água, pelo contrário, são os organismos que a gente consegue maior facilidade até de formulação em ambiente de desidratação. Só a gente lembrar do fermento biológico, né, que a gente compra para fazer pão. Então, o fermento biológico é levedura viva, e a gente consegue ativar essa levedura, está desidratada, né, a gente compra, a gente consegue ativar rapidamente, colocando um pouco de açúcar, né, e água morna, ela se desenvolve e vai começar a inchar o pão. O que é inchar o pão? Ela vai respirar, vai colocar CO2 aqui naquele sistema. Então, o pão vai começar a inchar e com maior porosidade. Bom, mas a folha vai entrando em senescência, e uma dificuldade da levedura é que ela não forma micélio, ela não tem braço, que a gente chama. Aí começa a entrar um outro grupo de organismos que é muito mais eficiente na decomposição. Então, quando a folha vai entrando em senescência, bactérias e leveduras não são tão competitivos mais. A gente tem os fungos filamentosos que vão ser esses maiores colonizadores. Então, já começa a entrar em senescência, né? E os nutrientes são menos fáceis de serem degradados. Eu não tenho açúcar livre. Eu vou ter ali parede celular de fungos mortos, né? De leveduras mortas. Eu vou ter ali carcaça, quitina, né? De inseto. Então, esses nutrientes são ricos, né? São abundantes na superfície, mas nem bactérias nem leveduras conseguem utilizar eles com facilidade, enquanto que fungos filamentosos já têm maior facilidade de utilizar esses nutrientes. Então, a gente tem a colonização inicial por bactérias. Quando a maior depósito de açúcares vem as leveduras, né? Baixa transferência de folhas velhas para as novas, os conídeos depositados permanecem dormentes. Então, não quer dizer, pessoal, que eu não tenho conídeo de fungo filamentoso no início do desenvolvimento de folhas. Não quer dizer que eu não tenha células de leveduras no início do desenvolvimento de folhas. Eles vão caindo sobre a folha, só que eles ficam dormentes. No momento que eu tenho nutriente que eles conseguem utilizar, eles vão germinar e vão
colonizar a superfície da folha, certo? Bactérias vêm associadas a conídeos, né? Então, uredósporos, né? Eles viram que uredósporos de ferrugem, por exemplo, vêm já com bactéria e muito mais em campo. Tem uma interferência do homem, claro. Fungicidas eu tenho redução de até 1000 vezes na comunidade epifítica. Então, é o que eu falei mais cedo, eu tenho essa sucessão microbiana, mas eu posso retardar esse estabelecimento. Essa mesma sucessão, pessoal, ocorre também para fitopatógenos. Então, doenças bacterianas vão colonizar a folha no início de desenvolvimento. Tem um outro grupo de organismos que se estabelece no início de desenvolvimento de folhas, que são os fungos biotróficos. Então, a gente pegar um exemplo, né, de ferrugem, por exemplo, então ferrugem no pêssego, ferrugem na soja. Então, não precisa de nutrientes na superfície. A folha, início de expansão, já pode ser penetrada pelo patógeno. E por isso a gente fala, não, mas para eu controlar fungos, eu tenho que usar outro fungo, porque eu estou dentro do mesmo ambiente. Se o fungo for necrotrófico, tudo bem, né? Eu posso usar levedura ou fungo filamentoso. Mas se o fungo é biotrófico, ele vai estabelecer no início de desenvolvimento de folhas. Aí, nesse caso, nem leveduras nem fungos filamentosos são bons organismos, agentes de controle biológico. Tem um outro aspecto que é discutido na literatura, chama doenças iatrogênicas, né? Aumento da severidade com a intervenção do uso pelo uso de substâncias químicas. Então, ao invés da doença diminuir, a doença aumenta. Então, a gente teve um experimento muito interessante que a gente fez em milho. Os produtores estavam se queixando que estava aumentando grão ardido em milho. Grão ardido é quando o grão fica apodrecido do milho, né? Então, tem fungo que vai se desenvolvendo. E o maior problema não era o grão ardido, não era o fungo colonizando, era a produção de micotoxinas. Quando o produtor alimentava suínos com esses grãos, eles tinham alta incidência de abortamento. Então, eles viram que tinha micotoxina e eles estavam usando os fungicidas. A gente fez os experimentos, a gente viu que o triazol, que é um fungicida que é muito utilizado, ele não controlava Fusarium verticilioides, que é o fungo que causa grão ardido em milho, né? Um dos fungos. Por outro lado, quando você aplicava triazol, você eliminava a diversidade microbiana, você eliminava bactérias, leveduras e fungos filamentosos, e a gente viu que esses organismos que são eliminados, eles participavam do controle biológico. Quando a gente fazia um pareamento, a gente via que a gente tinha maior... eles representavam um papel no controle biológico, ou seja, eram micro-organismos benéficos. Quando eu aplico um agente de controle biológico, a gente tem que entender que não é só o organismo que eu estou introduzindo que vai controlar. É o aspecto também relacionado à seletividade. Então, eu apliquei um organismo que não vai impactar, né, no filoplano, na superfície da folha, em relação a comunidades benéficas, mas vai impactar a comunidades maléficas. É como se eu descobrisse o inimigo natural. Então, aplicando o inimigo natural, né? Estou aplicando um agente de controle biológico que vai ter um alvo, ou seja, ele vai atuar sobre um fitopatógeno, mas ele preserva a maior parte da diversidade microbiana. Mais que isso, né? Então, o pessoal está descobrindo que a gente tem um conceito que chama recrutamento microbiano. É como se eu colocasse um soldado benéfico, né? Um soldado, né, do bem, ele começa a ir numa cidade, não, eu preciso fazer um exército, né? Vamos ver se aqui em Lavras vai ter essas pessoas que têm aptidão para serem soldados também. Aí ele recruta esses micro-organismos benéficos, né? Então, a gente chama de comunicação celular, né, entre bactérias. Então, você introduzir uma bactéria, uma outra espécie de bactéria, mas que tem o mesmo sistema de comunicação, também pode ser recrutada. Qual a implicação de nutrientes na superfície vegetal para o estabelecimento de fitopatógenos? É importante a gente entender o inimigo, pessoal, para a gente conseguir controlá-lo. Então, pegando dois exemplos de doenças muito comuns de plantas, e a gente vai ver muito no ambiente hoje, onde você andar, você vai encontrar as folhas, nessa época do ano, recobertas por um micélio branco. E esse micélio branco é o oídio,
né? Então, é uma doença que o fungo ele é muito sensível à água. É o contrário do que a gente tem normalmente. Então, normalmente, os fitopatógenos são muito... eles dependem de água para germinar e colonizar a planta. No caso do oídio, ele não depende de água, só a umidade um pouco mais alta, ele vai germinar e vai infectar as plantas. E ele é um patógeno biotrófico. Independente de eu ter ou não nutriente na superfície da planta, ele vai colonizar e vai infectar. Ou seja, ele infecta folha nova ou folha velha. Patógenos necrotróficos, né, são patógenos que dependem de nutrientes para eles germinarem e infectarem. Aqui eu tenho uma ação muito mais física. Então, o conídeo ele germina no oídio e ele penetra na superfície da planta. No patógeno necrotrófico, o patógeno só germina se tiver nutriente na superfície da planta. Então, ele germinou em função do nutriente, né? Então aquele aporte nutricional, penetra na superfície da planta e vai infectar. Aí eu fico com muito medo, pessoal, algumas recomendações que tem, mas sem embasamento científico, de aplicar açúcar, né? O pessoal fala, não, aplica açúcar que a planta fica bonita toda a vida. Pode realmente ficar. Se na sua folha eu tenho micro-organismos benéficos, beleza. Mas se na sua folha tem um patógeno necrotrófico, você tem um patógeno necrotrófico, quem vai germinar o patógeno e você vai aumentar a doença ao invés de diminuir. Pessoal, ficou muito clara essa diferença? Patógeno biotrófico e necrotrófico. Isso é fundamental para a gente trabalhar o controle biológico, porque as estratégias para biotróficos são diferentes de estratégias para necrotróficos. Então, as estratégias de controle biológico são inundar com antagonistas, alterar as propriedades químicas da superfície vegetal, né? Alterar a superfície química é botar nutriente, tá? Não fungicida. Mas se eu coloco algum nutriente seletivo para aquele organismo. Então, um exemplo, pessoal, é que agentes de controle biológico, eles produzem quitinase, que é uma enzima que degrada quitina da parede celular. Então, se eu aplico quitina na superfície da planta, eu vou favorecer comunidades microbianas nativas que vão estar envolvidas no controle biológico. Se eu aplico um organismo, né, tá em grande quantidade na superfície de planta, também tenho esse controle. Onde é que eu vou buscar um agente de controle biológico? Onde é que as empresas que chegaram com produtos biológicos no mercado foram buscar esses agentes de controle biológico? Onde a doença não ocorre, onde a doença diminuiu ou a severidade diminuiu, não pode se desenvolver apesar da condição de condições conducivas para a doença. Então, qual micro-organismo a gente vai buscar? Bactérias e fungos epifíticos, bactérias e fungos endofíticos, saprófitas. Aí a gente vai falar um pouco sobre controle biológico de vírus, que a gente pode usar as estirpes atenuadas de vírus, de bactérias, de fungos, né? E hiperparasitas. Então, todas essas estratégias são utilizadas. A maior parte são organismos, bactérias epifíticas, né, que são utilizados hoje no Brasil. A maior parte dos agentes de controle biológico comerciais são à base de bacilos, né, e são bacilos que foram isolados como epifíticos. Então, é um potencial ainda muito pouco explorado que eu tenho de diversidade hoje natural, né, do controle biológico. Pode ser utilizado. Quais são as estratégias a serem adotadas na seleção? Retardar a produção de inóculo secundário, então aumentar o período de incubação da doença, redução do número de ciclos. Então, às vezes, eu aplico agente de controle biológico e eu não tenho um resultado de controle da doença, né? Então, mas eu tenho um retardamento do estabelecimento desse agente, dessa doença. Então, se eu tenho um retardamento, né, do estabelecimento da doença, eu vou ter um menor número de ciclos, eu vou ter menor impacto. E principalmente dos estágios iniciais de desenvolvimento de plantas. Aqueles estágios iniciais são fundamentais para eu ter, para ter reflexo em produtividade, né? Então, eu tenho arranque inicial maior, eu tenho melhor estabelecimento da
da minha população de plantas. Deslocar o patógeno de uma lesão, né? Então, ferimento natural, que a gente faz cicatrização, ou provocado. Então, isso é o quê? Se eu tenho uma poda, pessoal, eu tenho uma porta de entrada para patógenos. Então, muita gente pincela com a pasta cúprica aquele ferimento, mas o ideal é a gente colocar um agente de controle biológico, que é um organismo que não é patógeno vegetal, ele vai colonizar e muitos dos agentes de controle biológico, que têm uma afinidade muito grande com o filoplano, eles induzem o gene de calose. E, por outro lado, patógenos como Botrytis cinerea, que é um patógeno que coloniza muito ferimentos, ele bloqueia a calose sintase, ou seja, ele bloqueia a cicatrização do ferimento. Então, se eu aplico um agente de controle biológico que induz essa calose e também coloniza os nutrientes na superfície, eu vou ter uma ação mais duradoura e melhor estabelecimento ali daquela poda, certo? Então, isso é um quebra-regra, né, que ainda é muito pouco utilizado e é interessante a gente discutir aqui em aula para ser mais difundida essa prática. Tem vários produtores que já usam. Então, por exemplo, ao invés de você fazer a desinfestação da tesoura de poda, né, você faz a desinfestação, depois você faz uma imersão no agente de controle biológico para você garantir o estabelecimento. Lá no sul, para vocês terem ideia, lá na região de Bento Gonçalves, o pessoal produz uva, tem a poda e a gente tem vários patógenos que colonizam ali o ferimento. Então, eles usam um produto sanitizante quando vão fazendo a poda, uma amônia quaternária, né? E logo na sequência eles fazem uma pulverização na área. Aí até a gente deu a ideia, né? Porque tem uns pulverizadores, né? Que você acopla a tesoura de poda. Achei muito interessante isso. E você consegue, ao podar, dar uma injeção, né? Dar um jato, né? A cada poda, você desinfestou a tesoura de poda num recipiente, né? E a cada poda, você tem uma aspersão dentro da tesoura de poda com agente de controle biológico para garantir uma introdução do micro-organismo no momento da poda. Né? Então, são adaptações que, dependendo da realidade, você pode ir fazendo para você otimizar o operacional. É uma preocupação que vocês têm que ter muito também, o operacional. Você não pode impactar o produtor em ter mais uma operação para a introdução do agente de controle biológico. Mas se você consegue integrar, né, o controle biológico no sistema de produção dele, né, entender como é que funciona o sistema, para você ver uma forma de você fazer essa introdução de uma forma mais eficaz. Okay? Então, essa de introduzir na tesoura de poda, né, com um sistema de aspersão na própria tesoura, isso é um sistema interessante que pode ser implementado. O que é que vai regular a eficiência do agente de controle biológico? Condições ambientais predominantes, isso é um ponto fundamental, pessoal. A gente falou que umidade, temperatura, né, variam, isso impacta o estabelecimento de comunidade microbiana. Um outro problema é a incidência de raio ultravioleta. Isso significa que eu vou recomendar a aplicação do agente de controle biológico do filoplano em que hora do dia? De manhãzinha cedo, né, meio-dia, 3 da tarde ou no final da tarde, 5 horas, por exemplo. Quanto mais tarde eu conseguir fazer, mais eficiente vai ser essa aplicação. A gente já fez vários ensaios, pessoal, é muito interessante. A hora de aplicação do agente de controle biológico impacta diretamente na eficiência de controle. Então, se eu faço a aplicação mais tarde do dia, né, eu tenho melhor eficiência do controle biológico. Além de eu ter manutenção de temperatura e de umidade, não tenho incidência de raio ultravioleta e ainda tenho o orvalho, né? Porque eu tenho um biofilme de água que garante o estabelecimento de comunidades microbianas. O hospedeiro, né, também influencia. O hospedeiro, mas muito mais o enfolhamento do que a espécie. O que foi visto é que não tem tanta influência da planta hospedeira no micro-organismo que vai se estabelecer na superfície, a não ser uma relação patogênica, né? Então, o patógeno, para ele parasitar a planta, né, ele tem que ter um arsenal, né, de enzimas, né, e toxinas para infectar. Mas você pega alguns patógenos muito importantes na parte aérea, como coletótrico, né? Então, coletótrico, Gliosporioides, né?
coletóide com acutatum, né? Então, várias espécies de coletóide que tem uma ampla gama de hospedeiras. Então, mesmo um patógeno que infecta banana, por exemplo, ele infecta também mamão, né, que causa antracnose em mamão, infecta manga, né? É um patógeno que tem uma ampla gama de hospedeiros, infecta tanto folha quanto fruto. Então, o hospedeiro não impacta tanto. O que impacta mais é o estágio de desenvolvimento do hospedeiro. Que momento eu vou fazer a aplicação? E o momento de fazer a aplicação sempre tem que ser anterior ao estabelecimento do patógeno. Quando que normalmente eu tenho um patógeno acontecendo? Então, é depois do florescimento, eu tenho que garantir a aplicação do meu agente de controle biológico antes do florescimento. O meu agente de controle biológico tem que chegar antes em uma população maior. Lembra? É o tempo todo eu estou lidando com a guerra. Então, se eu quero ganhar a guerra, eu tenho que chegar antes do inimigo em uma população maior que o inimigo, né? Então, se eu chegar depois que o inimigo já está estabelecido e ele está numa população maior do que a minha, eu não vou ganhar a briga, ok? Então, o princípio do controle biológico, a gente tem que fazer a aplicação antes da chegada da doença. Então, por isso que a gente fala que tem que entender muito bem a doença que a gente quer controlar, para a gente ver a melhor forma, né, o melhor agente de controle biológico e o melhor momento para a introdução desse organismo, que é o patógeno-alvo, né? Então, modo de parasitismo, se ele é biotrófico ou necrotrófico, qual grupo de micro-organismos, se é uma bactéria, se é um fungo, se é um vírus, né? Em geral, mas não é regra, tá? Eu uso bactérias para controlar bactérias fitopatogênicas. Eu uso fungos para controlar fungos fitopatogênicos. Não é regra porque, lembra do patógeno biotrófico? É um fungo biotrófico, eu vou usar, em geral, bactérias, porque se eu usar um fungo agente de controle biológico, que geralmente é um fungo saprófita, né? Ele depende de nutrientes. Então, eu não vou estar no momento ideal. Então, nesse momento, o patógeno biotrófico, ele ocupa o mesmo nicho de bactérias agentes de controle biológico. Uma área muito interessante é buscar bactérias endofíticas, né, e epifítica. Endofítica é aquela que você aplica e ela consegue entrar na planta, trazendo um benefício muito mais prolongado. E aquelas epifíticas é que ficam só na superfície da planta. Se eu tenho uma opção para um organismo endofítico, é mais interessante, que eu tenho, em geral, um efeito mais duradouro, principalmente quando eu falo de filoplano, superfície de plantas. Vocês estão vendo aqui as plantas, né, todas uma certa altura, tem uma planta maior. Então, o controle biológico pode ocorrer naturalmente. Nessa área não foi usado agente de controle biológico, mas talvez vindo pela semente, né, veio algum micro-organismo que proporcionou um benefício para essa planta. Ela se desenvolveu maior, eu tenho menos manchas, né? Tá aqui, você vê que tem muita micosferela no algodão, e aqui eu não tenho absolutamente nada, né? Tá, a planta se desenvolveu mais rápido, né? E eu tenho menos mancha foliar. Nesse caso, a gente encontrou um micro-organismo endofítico nessa planta. Para doenças de plantas, né, a gente pode usar também hiperparasitas. Aqui é a vassoura de bruxa do cacaueiro, né? Está numa área, tá vendo aqui azul, onde foi aplicado fungicida cúprico. A gente tem uma vassoura no chão, que é o ramo, e onde eu tenho um resíduo ali de cobre, né, talvez aqui, que incidiu, eu não tive estabelecimento do hiperparasita. Então, um ponto muito importante para tentar é a aplicação a seletividade de fungicidas aplicados sobre os agentes de controle biológico. Nesse caso, esse fungo Trichoderma stromático, ele é um parasita, né, da Monilióptera perniciosa, que causa vassoura de bruxa. Então, ele vai parasitar. Esses ramos parasitados não vão produzir o basidiocarpo, né, esse cogumelozinho, que vai produzir os basidiócitos, que é o inóculo para infectar novas plantas. Então, se eu tenho o fungo estabelecendo, vai parasitar, né, e com isso eu vou reduzir o inóculo. Muito importante, eu vou aplicar para proteger ramos ou vou aplicar para redução do inóculo?
Eu vou aplicar para reduzir o inóculo. Então, esse produto, ele não é aplicado para proteger plantas. Para proteger plantas, né, o produtor, né, de cacau, ele usa o fungicida cúprico, fungicida, né, outros fungicidas sistêmicos também, e produtos à base de bacilos que teriam ação protetora contra os ramos, nos ramos novos. Mas para redução do inóculo, o tricoderma estromático, né? Então, ele vai parasitar essas estruturas e vai reduzir a produção de inóculo. Eu tenho outros parasitas que ocorrem naturalmente, pessoal. Quem estiver próximo à área de café, essa está numa época muito boa da gente ver. Eu andei olhando algumas áreas de café e a gente está encontrando bastante essa pústula. Então, a gente teve chuva, teve umidade. Essa é uma época que a gente tem maior esporulação da ferrugem do cafeeiro, fica laranjinha. E algumas pústulas, pessoal, a gente vai observar esse branquinho. Então, tem um produtor, e o produtor até produz bastante, né, café, que ele simplesmente tirou o fungicida da área. Né? Então, ele substituiu pelo controle biológico. O controle biológico que tem uma seletividade a inimigos naturais. Nessa área dele, o pouco de pústula que a gente viu lá estava parasitada por Lecanicida lecani. A gente vê esse fungo crescendo sobre a pústula de ferrugem. Eu vou reduzir a quantidade de uredósporos, consequentemente, eu vou reduzir a quantidade de inóculo que eu vou ter para proteger. Isso não elimina a proteção de tecidos, tá, pessoal? Então, o produtor ainda vai precisar aplicar um produto para proteger ramos novos, no início das brotações lá em outubro. Mas esse fungo vai reduzir, vamos dizer, o serviço, né, que eu vou precisar proteger. Então, ou um agente de controle biológico à base de bacilos, que vai proteger esse tecido novo, ou ele aplica um fungicida nesse tecido novo. Então, o hiperparasita, ele vai ter um papel na redução do inóculo. No caso do Lecanicida lecani, pessoal, a gente não tem nenhum produto comercial hoje no Brasil. Tá? É um fungo que cresce muito lentamente, ele tem uma relação de parasitismo muito intrínseca. Então, ele cresce sobre pústula, né? Ele cresce sobre inseto, é um fungo que produz muita quitinase, né? Então ele degrada quitina. Quitina a gente tem tanto no inseto quanto a gente tem no fungo. Então ele acaba se estabelecendo nesses ambientes. Quais são os reguladores de sucesso do controle biológico? Como a gente falou, raios ultravioletas. Né? Então, organismos cromogênicos são mais interessantes para o controle biológico no filoplano. Cromogênicos, né? Pigmentados. Espera aí, Flávio, mas o lecanicílio, ele não é cromogênico, ele é branquinho. Ele é muito sensível à ultravioleta, por sinal, pessoal. Mas onde é que eu tenho a esporulação de ferrugem? É em cima ou embaixo da folha? A esporulação é na superfície abaxial. Então, eu tenho menor incidência de raio ultravioleta embaixo da folha. Quase nenhuma, né? E principalmente se eu considero a maior importância da ferrugem, que é no terço inferior e no terço médio do cafeeiro. Então, a gente acaba tendo um alto sombreamento ali, e com isso eu tenho maior parasitismo. Variações bruscas de temperatura e umidade, né? Então, a gente vai ter populações microbianas intermitentes. Mas espera aí, Flávio, mas o patógeno também não vai sofrer? Vai, mas os patógenos se adaptaram. Você pegar a cercóspora é muito interessante, pessoal. Cercóspora do cafeeiro, a gente fez um trabalho com a cercóspora do cafeeiro, a gente viu que flutuando umidade, né, a cercóspora ainda esporula. Ela é muito adaptada a esse ambiente. E até o contrário, onde é que eu tenho mais cercóspora? Terço superior e terço médio. Né? Então, quanto menor enfolhamento, também maior a incidência de cercóspora. A cercóspora, né, ela produz cercóspora cofeícola, ela produz a toxina, que é a cercosporina, ela depende de luz para ativar essa toxina. Então, é um patógeno que não só tolera mais umidade e temperatura, flutuação de umidade e temperatura, como tolera raios ultravioletas, o conídeo é escuro, né, pigmentado,
e a tela depende da luz para ativar a toxina dela. Pior que isso, essa toxina, a cercosporina, ela tem uma ação antimicrobiana. Se vocês observarem, onde eu tenho cercóspora, eu não tenho outro patógeno se desenvolvendo. Né? Então, ele tem uma ação antimicrobiana. Se eu aplicar um bacillus lá, esquece. Não se estabelece. Então, tem que aplicar antes da chegada da cercóspora. Tem influência da morfologia do órgão vegetal no tamponamento ou condutividade das condições ambientais. Então, morfologia, né, da folha, mas principalmente enfolhamento, que é o estado de desenvolvimento, né, do vegetal. A folha é um ambiente mais pobre em nutrientes, aumenta o tempo, né, aumentando o tempo, já as flores e frutos são ricos em nutrientes. Então, quando a folha vai depositando nutrientes, né, que a gente chama de restos, né, de células mortas da própria planta ou de outras plantas, o próprio inseto, né, o afídeo, né, na câmara filtro, ela vai excretando a substância açucarada. Essa substância açucarada pode favorecer fitopatógenos ou agentes de controle biológico. O pólen depositado também, né, também representa uma fonte de nutrientes. Flores e frutos, né, também são ricos em nutrientes. Né? Então, isso aí são ambientes favoráveis para o florescimento de agentes de controle biológico. O conceito que a gente falou de sucessão microbiana no filoplano, desafio de químicas naturais, né, fenólicos e terpenos, né, da superfície da planta, ou introduzidos como os defensivos agrícolas. A gente sempre pensa em fungicida, compatibilidade com fungicida, mas tem muito problema de incompatibilidade também com sais, viu, pessoal? Sais, principalmente mais ácidos, né, pH inferior a 5, eu não tenho estabelecimento de bactérias, tá? Eu mato bactérias. Então, a não ser que eu tenha uma célula de bactéria estabilizada, como o caso de bacilos. Então, se eu tenho um produto à base de bacilos que é na forma de endósporo, então esse bacilos vai se estabelecer ali na superfície da planta, né? Quando o pH estiver estabilizado, ele vai germinar e vai colonizar. Okay? Mas se eu tenho célula vegetativa, né, a maioria das bactérias não vão sobreviver a um pH ácido. Competição com organismos ou com micro-organismos melhor adaptados ao ambiente. Lembra, eu estou introduzindo o meu agente de controle biológico num ambiente que já tem micro-organismos, né? Então, se eu aplico, eu tenho que ter em mente que esses organismos que eu apliquei vão representar também um competidor ou um parceiro, né, do meu agente de controle biológico. Então, eu tenho que aplicar cedo o meu agente de controle biológico, né? Se eu entendo quais são os requerimentos nutricionais do meu agente de controle biológico, eu posso fazer um enriquecimento daquela formulação com um nutriente que vai garantir uma vantagem competitiva ao meu organismo. Então, um nutriente que é muito utilizado em algumas formulações, pessoal, de agentes de controle biológico, não é açúcar, tá? Mas é a lactose. Então, a lactose ou leite em pó, eles recrutam comunidades micro-organismos antagonistas. É muito interessante. Né? Então, fitopatógenos não são tão favorecidos, mas agentes de controle biológico são favorecidos. Então, tem formulações à base de organismos que são formulados em lactose ou em leite, né? Então, isso aí é uma vantagem competitiva para o organismo introduzido e também potencializa micro-organismos benéficos do filoplano. A gente vai falar melhor sobre isso quando a gente for falar de produtos alternativos, tá? Que é o que a gente chama de controle biológico sensulado. Bom, a gente falou de raios ultravioletas, né? Então, comprimento de onda de 254 nanômetros. O pessoal fez um experimento e tem uma bactéria que hoje ela é proibida, tá? A gente não vai encontrar produtos à base de Serratia maceras em canto nenhum do mundo, mas ela é excelente agente de controle biológico. Então, vocês veem, foi de 97 esse trabalho. Então, naquela época, podia-se fazer pesquisa, até hoje ainda se faz pesquisa, para entender quais são os mecanismos, porque é um excelente agente de controle biológico. Só que Serratia também pode causar doença em humano. Então, qualquer gênero ou espécie de bactéria que tem um risco de ser um patógeno humano,
ele não pode ser contemplado como agente de controle biológico, tá? Mas foi feito um estudo, então, que eles pegaram vários isolados de Serratia marcescens. E eles queriam saber se tinha algum que era mais tolerante à ultravioleta, para poder aplicar no filoplano. Esse número é a porcentagem, né, de recuperação, né, da Serratia. Então, foi aplicado, né, na superfície. Ele foi visto ali, ó, 54% de recuperação, 5 minutos de exposição a ultravioleta. 26% de recuperação, com 10 minutos de exposição. 5,6% de recuperação, com 20 minutos. 2,2% de recuperação, 30 minutos. Para eu matar 50% da população de Serratia, eu preciso só de 5 minutos de exposição ultravioleta. Então, é complicado, eu não consigo nem meia hora, não dá tempo suficiente. Claro, isso é uma condição extrema de aplicação durante o dia, né? Então, se eu faço a recomendação de aplicação no final do dia, eu tenho uma situação diferente. Mas vejam só esse organismo, esse isolado, pessoal. Com 5 minutos, 88% de recuperação. Então, 5 minutos eu já saí na frente de todos os outros isolados. Mas o mais interessante é que ele demora também mais tempo para cair. Então, 10 minutos eu ainda tenho 69, enquanto que tinha isolado que tinha só 7% de recuperação. 20 minutos, 23%, 30 minutos eu ainda tinha 7%. Aguenta mais tempo, não quer dizer que ele sobreviva à raio ultravioleta. A pessoa foi estudar o que tinha essa Serratia. Pessoal, esse isolado era o único isolado pigmentado. Aí foi visto que a pigmentação do organismo já pode ser uma primeira seleção daqueles organismos que seriam mais propensos a virarem um agente de controle biológico do filoplano. Ok? Então, esse isolado 448 é um isolado de Serratia que é pigmentado. Todos os outros são translúcidos ou branco, né? Então, isso aí garantiu uma maior sobrevivência. Se a gente for ver fitopatógenos da superfície da planta, bactérias fitopatogênicas, a gente falou de Xanthomonas. Qual a cor de Xanthomonas? Xanthomonas campestris, Patovar campestris, né? Xanthomonas é amarelo. Aquela pigmentação, pessoal, também garante maior sobrevivência das Xanthomonas. E se a gente for ver, a Xanthomonas é um patógeno do filoplano, superfície de plantas. Não é só a ultravioleta. Então, mesmo comprimento de onda, para aquele isolado que ela era mais tolerante, eles colocaram mais tempo para ver como é que era a sobrevivência. No ambiente mais frio, no ambiente temperatura ambiente. Entre parênteses aqui, vocês estão vendo a temperatura. 17 graus, 26, 18, etc. Isso era a temperatura ambiente que foi deixada lá a bactéria e ambas expostas a 250 nanômetros de comprimento de onda ultravioleta. A bactéria até aumentou em população aqui nesse ambiente. 150 minutos, aumentou ainda mais, aumentou 210 minutos, aí começou a cair, né, rapidamente, chegou 300 minutos, não tinha mais nada. Mas se tem um ambiente refrigerado, ou temperatura mais baixa, essa bactéria, ela não aumenta a população, mas ela demora mais tempo para cair, né? Então, chega a 4,1. Claro, é uma bactéria, também foi selecionada para maior tolerância a baixas temperaturas. Como é que eu seleciono a bactéria para mais baixa tolerância a mais baixa temperatura? Eu deixo, né, o tecido, né, na temperatura mais baixa, depois eu vou tentar isolar. Ou eu coleto, né, amostras de plantas na época mais fria. Isso é muito interessante, pessoal, porque de repente eu tenho aplicação, algumas doenças que vão acontecer nas épocas mais frias do ano. Não é o caso aqui, né, mas Santa Catarina, por exemplo, eu tenho cancro europeu, que é uma doença muito importante que chegou lá na macieira, na região de São Joaquim,
E aquela doença vai afetar, vai infectar as brotações, né? Logo no início, quando a temperatura ainda está baixa na primavera. Então, se eu tenho um agente de controle biológico que se estabelece nessa temperatura mais baixa, eu vou ter mais chance de sucesso do controle. A temperatura como regulador do sucesso de agentes de controle biológico, né? Então, florescimento de morango na Noruega, 7,7 a 3,2. Então, aquela realidade de temperatura mais amena. Então, tem cultivares de morango que produzem nessa temperatura mais baixa. Fungicida que eles usavam, né? Eles, mesmo assim, usando fungicida, eles tinham 3% de mofo cinzento. E no Botrytis cinerea, eu tenho isolados que infectam a 25 graus, eu tenho isolados que eles infectam a temperatura de 7 a 13 graus. Só para fazer um teste, né? Vocês podem fazer o teste em casa agora, né? Coloca o morango na bancada e na geladeira. Então, mesmo na geladeira, eu posso ainda ter Botrytis colonizado. Então, essa população de Botrytis, essa população mais tolerante a baixa temperatura é menor, vai demorar mais tempo para se estabelecer, mas eu também posso ter podridão. Eles começaram a usar, não, vamos tentar produzir um morango com menos fungicida, né? Então, tirar o fungicida. Então, eles usavam 7% de podridão. E a testemunha, né, sem aplicar nada, 11%. Então, o controle biológico não estava funcionando satisfatório. Então, não era uma razão de você substituir a produção, né? Mas, não, então vamos ver, dentro do que existe de diversidade de espécies de tricoderma, se eu tenho algumas que são mais versáteis a temperaturas mais baixas. Então, tricoderma viride, né, de 15 isolados, 13 cresceram a 2 graus e 14 a 15 graus. Tricoderma mato, só um cresceu a 2 graus e 4 cresceram a 5 graus. Temperatura mais baixa, que seria o armazenamento, né? Depois que saiu do campo, não garantia proteção. Tricoderma asiano, né? 0 a 2, 5. Então, o mais interessante foi o tricoderma viride, né? Eu tenho uma maior oferta, no caso lá, que eles tinham maior diversidade de tricoderma viride, e eram aqueles que tinham mais tolerância à temperatura mais baixa. Com esse isolado, eles viram tricoderma viride, né? Eu tinha de um total de 12 frutos, 12 com podridão, né? De Botrytis e 1 com mucor. De um total de 21, né? Podridões, então eu tive menos podridões no total de frutos semelhante, né? Então 21 frutos, né, na testemunha com Botrytis, eu só tive 12 e desses 12 a maioria era Botrytis, realmente. Então tinha isolados aí que estavam garantindo o controle, né, da doença, não para mucor, né, mas para Botrytis. Então o que acontecia com esse isolado Trichoderma viride 1, o resultado foi melhor do que o fungicida. Então, o que é que acontece? Lembra que eu falei para vocês? Ele retarda o estabelecimento da doença. Então, todo mundo está sabido em curva agora, né? Com a pandemia. Então, a gente teve um deslocamento da curva e um achatamento dessa curva. Eu zerei a doença? Não zerei. Então, eu tive mais shelf life, né? Então, eu tive mais vida de prateleira. Isso garante o maior estabelecimento, né, de frutos no mercado. E eu consegui tirar o fungicida. Então, por que isso? Porque o micro-organismo, a gente vai falar melhor em pós-colheita, eu garanto maior residual de proteção. Se ele estabelece lá na superfície do fruto, ele vai garantir maior residual de proteção. Um outro aspecto é a umidade. Então, tenho a umidade mais alta, eu garanto o estabelecimento de vários agentes de controle biológico. Outros
não funcionam tão bem para o controle de Botrytis allele. Então, um problema muito sério na produção de alho, né, alho e cebola, é o Botrytis que se estabelece nas folhas. A gente tem um outro que se estabelece nas folhas também, que é foma, né? Tem uma foma, está sendo um problema muito sério aqui no Brasil hoje. Então, são organismos que se estabelecem na palhada. São patógenos necrotróficos. Então, eu tenho que garantir que eu reduzo essa esporulação. Se eu reduzo essa sobrevivência na palhada, eu vou reduzir os danos que eu vou ter ali nas plantas. Isso é com 100% de umidade. Então, o que é que o pessoal fazia? Colocava num saquinho as folhas, tratava com agente de controle biológico, cada um desses. Depois, quando secava, colocava o inóculo do patógeno. Depois fechava aquele saquinho. Então, eu tenho 100% de umidade. Essa é a realidade de campo, pessoal? Nunca, né? Nunca vou ter 100% de umidade. Eu tenho flutuação de umidade muito grande. Principalmente quando eu não tenho cobertura vegetal, que eu colhi minha cebola e eu quero reduzir ali o estabelecimento do agente de controle biológico. Aí, o que o pessoal fez? Foi um experimento muito interessante. 0 significa 0 de interrupção do molhamento. Eu deixei o saquinho fechado o tempo todo. 16 horas depois do tratamento e da inoculação, eles abriram o saquinho. Deixou 9 horas secando, depois fechou o saquinho novamente. Fez a mesma coisa, só que 40 horas depois do início do experimento. Então, colocou lá o patógeno, colocou o agente de controle biológico, fechou o saquinho e deixou lá, né, o agente de controle biológico se estabelecendo. E em 2 momentos, 16 e 40. Às 16 horas, após o início do experimento, ele abriu o saquinho, deixou secar 9 horas, depois fechou novamente. 40 horas depois, ele fez a mesma coisa, abriu novamente, deixou secar as folhas, fechou novamente. E ele fez a mesma coisa 3 vezes, às 16, às 40 e às 60 horas. Cada vez, abria o saquinho, deixava secar por 9 horas na câmara de fluxo, então realmente era um ambiente drástico de secar, fechava novamente o saquinho e restabelecia a umidade. Imagina que seria, durante a noite eu tenho maior umidade do orvalho, durante o dia mais seco, e assim por diante. Vai alternando período de umidade maior, período de seca, né, que é o que acontece mais próximo no campo. O patógeno não liga para isso, tá? Então, você vê, onde você tem água, significa que é a testemunha. Eu só tenho patógeno, não tenho agente de controle biológico. 91% de esporulação. Então, dos fragmentos lá que foram colocados de folha de cebola, 91% deles tinham esporulação de Botrytis allele. Quando eu tive interrupção do molhamento, né, caiu um pouco. Com 3 interrupções, eu ainda tive 45% de esporulação. Bom, então o patógeno, ele é impactado por essa mudança, mas ele não perde a briga. Então, ele está lá ainda em 45% dos fragmentos. Alguns isolados, tradicionalmente agentes de controle biológico, Gliocladium rosea, Clonostax rosea, né? A gente não tem produto no Brasil, mas lá no exterior a gente já tem vários produtos à base de Clonostax rosea. Ele controla quando eu tenho umidade. Quando eu não interrompo o molhamento, 100% de controle, ou seja, 0 de esporulação de Botrytis allele nos fragmentos. Perfeito. Esse é um mundo utópico, pessoal. Por quê? Porque quando eu tenho variação de umidade, eu interrompi o molhamento 16, a 40, 64, eu perdi a eficiência. Se eu interrompi mais tempo, demorei mais tempo, controlou, beleza, 40, 64. Mas quando eu interrompi 16, 60, 45, 16, 40, 60, 30%. Ou seja, tem ainda esporulação. É menor, mas ainda tem. Não só esse, mas Gliocladium catenulato, né, que é um outro Clonostax, Gliocladium rosea,
Clonostax rosea, Trichoderma asiano, que são agentes de controle biológico muito bons no solo, mas na parte aérea nem sempre. O que aconteceu? Eu tive aqui a esporulação. Por outro lado, esses fungos, Chaetomium globoso, 0% em todos os momentos, pessoal. Aureobasílio pululans, ele até desempenha melhor quando eu tenho flutuação de umidade. Você vê 8% de controle, se eu tenho umidade total. Aureobasílio é uma levedura. O Locladium chartarum é um fungo filamentoso, baixa incidência, só em um momento aqui que eu teve, e quando eu tive mais umidade, né? Cladosporium herbarum, 0, né? Só em um momento, mas quando eu tenho uma interrupção em 3 momentos, né? 0% de incidência. Então, são organismos que são adaptados a esse ambiente. Tem que ter muito cuidado. Cladosporium herbarum, ele é fitopatógeno. Então, tem algumas espécies de cladosporo que não podem ser utilizados como agente de controle biológico. Cladosporo herbarum, ele causa verrugose no maracujazeiro, tá? Então, ele pode ser patógeno em algumas culturas, em outras ele funcionar como agente de controle biológico, ok? Então, isso demonstra a importância de organismos que nem sempre são muito estudados no controle biológico, né? Nem sempre, a gente não tem produto comercial nenhum à base de cladosporo no Brasil, tá? Então, lá na Europa, a Bayer está lançando um produto à base de cladosporo para controle da sarna da macieira. Cladosporo, cladosporioides. Desculpa. Leveduras também são muito pouco explorados, né, no controle biológico, e são excelentes para a colonização dos resíduos vegetais, né, e redução da esporulação do fungo. E Chaetomium também. O problema de Chaetomium globoso é que ele não esporula. Se ele não esporula muito bem, eu tenho dificuldade de fazer um propágulo que consiga distribuição uniforme na área. Então, essa é uma limitação muito grande do Chaetomium, mas é um ótimo agente de controle biológico também. Bom, distúrbios de controle biológico, né, epidemia da seca dos ponteiros causados por eutípia são usados quando fungicidas cúpricos são aplicados. Então, é aquela questão que eu falei para vocês, a gente chama de doença iatrogênica. Eu aplico um fungicida, né, eu resolvo um problema, né, só que eu aumento um outro. Então, após a aplicação do benomium, era um benzimidazol que era utilizado, né, benzimidazol. Então, você aplica na panícula, reduz a população de Drexler e alternária, mas, aliás, a população de Drexler e alternária aumenta, enquanto que aquela de Septoria e Epicoccus diminuíram. Então, Septoria e Epicoccus reduz. Eu reduzo um problema, né? No caso, Septoria. Eu reduzo um agente de controle, que é Epicoccus, né? Epicoccus é um ótimo agente de controle biológico também, ainda muito pouco explorado no controle biológico. Em morango, o tratamento de frutos com benzimidazol reduziu a população de botrytis de frutos, mas aumentou a podridão de rizopos. Bom, saprófitas são ótimos agentes de controle biológico, que a gente chama de organismos de limpeza. Então, você aplica o saprófita na superfície de plantas ou nos restos culturais, a ideia é que eles vão consumir os nutrientes livres e não vão dar oportunidades para os patógenos necrotróficos se estabelecerem. Lembra? Patógeno necrotrófico. Patógeno necrotrófico é aquele que precisa do nutriente na superfície da planta para ele germinar, infectar, né, a planta. Por quê? Ele germina e produz toxina com esses nutrientes. A toxina causa uma lesão na planta e ele vai colonizando a partir daquela lesão que foi feita. Então, dificilmente eu tenho uma penetração direta do tecido vegetal por patógenos necrotróficos. Então, eles dependem desse nutriente. Então, se eu aplico um organismo que é um ótimo saprófita, ele vai colonizar a superfície da planta e não vai permitir que os patógenos se estabeleçam.
Grãos de pólen, né, estimula a infecção de flores e frutos por Botrytis cinerea. Em grãos de cereais e folhas por Fusarium graminearum, Cochleobis sativus e Septoria nodorum. Então, grãos de pólen, né? Então, isso significa que eu tenho, a partir do florescimento, um estímulo à população de patógeno. Cochleobis sativus precisa de nutrientes da superfície de folha. Cochleobis, né, é um patógeno necrotrófico. Ele precisa desse nutriente para germinação e infecção. Então, eu tenho muito mais problema com Cochleobis depois do florescimento. Mas se eu aplico cladospóreo, Aureobacillus pullulans, Cryptococcus laurenti, Sporobelomyces roseus, antes da inoculação, não há infecção. Então, esses organismos são organismos que são competidores. Aureobacillus, levedura, Cryptococcus, levedura, Sporobelomyces, levedura, Cladosporium, um fungo filamentoso. Então, esses organismos são organismos saprófitas que vão consumir os nutrientes, só que eles devem ser aplicados no momento ou logo antes do florescimento para colonizar a superfície de folha e não permitir o estabelecimento de patógeno. Excreção açucarada de afídeos estimula a infecção por Septoria nodorum, Cochleobis sativus, em folhas de trigo. Então, honeydew, quando adicionado à folha 5 dias antes da inoculação com Septoria nodorum, não ocorreu infecção pelo patógeno. Nesse intervalo de tempo, houve aumento da população de saprófitas foliares 100 vezes. Então, se eu tenho uma infecção por pulgão, é muito comum a gente ver a fumagina, né, um fungo escuro crescendo na superfície da planta. Esse não é agente de controle biológico, tá? Esse é um organismo muito bem adaptado ao filoplano, né, ele é um fungo pigmentado, Capnodiales, né, pertence à ordem Capnodiales, e acaba que ele se estabelece na superfície da planta e ele atrapalha a fotossíntese, ele não penetra nas células epidérmicas. Você controlou o pulgão, você vai eliminar esse patógeno. Mas você viu infecção por pulgão, você vai aplicar um inseticida, né, biológico, químico, né, para controlar o pulgão, mas aquele resíduo do pulgão ainda fica na superfície. Isso pode ser uma vantagem competitiva para o estabelecimento de agentes de controle biológico. Você aplica, ele vai colonizar esses nutrientes, né, e não vai permitir que patógenos, né, se estabeleçam ali na superfície da planta. Eu posso antecipar a sucessão microbiana. Lembra, o primeiro colonizador são bactérias. Então, se eu quero que leveduras se estabeleçam, eu tenho que botar mais açúcar, né, para garantir que eu tenha nutriente, não só para a bactéria, mas também para a levedura. A aplicação de nutrientes aumentou de 100 a 10 mil células por centímetro quadrado de Cryptococcus laurenti e antecipou em 15 dias a população desse patógeno e controlou a mintosporiose, né? Então, essas são estratégias que podem ser utilizadas para garantir o estabelecimento de comunidades microbianas. Muito cuidado com esse enriquecimento. Então, o pessoal usa geralmente melaço, né? Só que é um nutriente que, se eu já tenho a população do patógeno lá na área, eu posso potencializar a população do patógeno. Então, eu tenho que garantir que eu estou estabelecendo essa comunidade com a introdução do micro-organismo. Por que os saprófitas podem não funcionar para a Botrytis cinerea? Então, Botrytis cinerea produz antibiótico, né? Tem não só Botrytis, mas vários fitopatógenos produzem moléculas com ação antibiótica. Por quê? Porque ele não quer que outro organismo se estabeleça. É muito comum quando a gente pega um fruto de morango, né, ou uma roseira, uma pétala de rosa colonizada por Botrytis, dificilmente eu tenho outros patógenos ali associados, fúngicos ou bacterianos. Por quê? Porque ele produz moléculas com ação antimicrobiana. Então, são fatores de patogenicidade, essas moléculas são usadas para causar doença na planta, mas também tem ação antimicrobiana. O ácido oxálico e botricina controla leveduras em videira. Botridial controla bactérias gram-positivas e fungos filamentosos. Então, o trabalho de controle biológico tem que ser preventivo. Se eu já tenho esse patógeno estabelecido, né, eu não vou ter
sucesso no estabelecimento da comunidade microbiana introduzida. Colonização do tecido morto, né? Tratamento de folhas mortas de tomate por Cladospora herbarum ou penicílio reduz a infecção por Botrytis cinerea, mas requer pelo menos 7 dias de intervalo. Então, tem que tratar esses resíduos pelo menos 7 dias antes do patógeno chegar no ambiente. Então, o tratamento tem que ser sempre preventivo. Então, se eu já tenho Botrytis na área, a chance de estabelecimento dessas comunidades é muito baixa, né? Então, o monitoramento é fundamental para a gente estabelecer o sucesso do controle biológico. Então, se eu já tenho Botrytis na área, pessoal, não adianta introduzir o agente de controle biológico, porque a chance de estabelecimento vai ser menor. Então, você está vendo esporulação, né, em determinado tecido, muito provavelmente outros tecidos já foram infectados. Aí você vai estar perdendo em vantagem competitiva. Proteção de ferimentos provocados pelo homem, né, um ambiente rico em nutrientes, com pouca ou nenhuma competição. Apenas endófitos. Você pode sincronizar poda ou cepa com a aplicação do antagonista. Então, o que eu falei mais cedo em relação à videira, mas outras plantas, né, fruteiras, plantas ornamentais, que você requer poda, é fundamental garantir o estabelecimento de comunidades microbianas, né, benéficas, agentes de controle biológico, para evitar que o patógeno penetre. Então, colocar um fungicida lá na área, enquanto eu tiver o resíduo do fungicida, eu vou garantir ali a proteção do tecido. Cessou o estímulo, né? Então aí eu não vou ter mais estabelecimento dessa comunidade. O micro-organismo tem que ter a capacidade de colonizar a casca vegetal e, na presença de ferimento, rapidamente colonizar o tecido. Exemplo, Cladosporioides e Epicoccus purpurescens foram bem-sucedidos na proteção contra cancros, Nectar galligene e Cytospora cynthia. Então, aquela Nectria é o Calonectria hoje, né? O Neonectria é o cancro europeu. Então, isso aí é o que a gente tem problema em macieira, né? É utilizado. Então, você pode usar agente de controle biológico sempre antes, né, do início das podas. Proteção de ferimentos naturais, que são as camadas de abscisão. Então, foi muito utilizado mastosterilidade, no caso de melhoramento de milho, né, e outras gramíneas. Então, esse ovário não fecundado, ele é muito propenso à infecção por clavíceps, que causa o ergot. Nesses casos, tem agentes de controle biológico à base de fusário roseum, né, que consegue inibir a formação de escleróides, né, e a produção de ergotamina, que é a toxina. Então, isso aí protege. Então, esse aspecto ainda é muito pouco difundido. Teve produtos comerciais à base de fusário, não patogênico, né, Fusario oxysporum, chamava Fusiclin, na década de 80, pessoal, mas caiu em desuso. Então, hoje está tendo pesquisa, vários grupos no mundo estão buscando produtos à base de fusário para estabelecer agentes de controle biológico, porque isso ocorre naturalmente. Então, é um fusário que não é fitopatógeno, mas que tem um excelente potencial como controle biológico. Caso do bacilos e a cicatriz de macieira, né? Então, bacilos pode ser utilizado. Então, vou falar assim, um exemplo muito interessante. Quando você fazia a pulverização, então as células de bacilos ficavam ali ao redor, né, da camada de abscisão de folha. O ideal é você sincronizar isso com um desfolhante. Por que isso? Porque eu tenho uma folha que já caiu e tem uma folha que vai cair. Então, que momento que eu vou aplicar o agente de controle biológico? Quando eu tiver essa folha que caiu ou essa folha que caiu? Se eu esperar essa outra folha cair, né, a folha que ainda não teve abscisão, essa gema pode ser colonizada pelo patógeno. Então, o ideal é você sincronizar com um desfolhante, botar no desfolhante o agente de controle biológico, para você ter um bom recobrimento. À medida que a folha vai caindo,
essa gema vai sendo colonizada por um agente de controle biológico e você garante que todas as folhas caiam ao mesmo tempo, ou sincronia dessa abscisão de folha, e com isso você tem, logo que cair a folha, eu tenho um agente de controle biológico ali estabelecendo. Nesse caso, é fundamental, quando eu tenho um ambiente de competição, que eu quero colocar um micro-organismo que vai competir ali pela colonização do tecido pelo ferimento, eu tenho que garantir, pessoal, que eu tenho um bom recobrimento da planta. Então, o volume de cauda tem que ser acima de 450 litros por hectare. Né? Quanto melhor o volume de cauda, melhor vou ter o recobrimento. Claro, isso tem que ser andar em sincronia com tecnologia de aplicação também, para ter boa distribuição de gotas, né? E o efeito foi semelhante ao fungicida padrão utilizado. Na Europa está sendo muito utilizado, né, não só para controle do cancro, né, mas também para controle de ervinha, né? Então a gente não tem esse problema no Brasil, que é o fogo selvagem, né? Tem uma ervinha que é quarentenária no Brasil, mas eles têm lá tanto lá a produção lá nos Estados Unidos e Canadá, produção de macieira, em vários países europeus também essa doença ocorre. No Brasil a gente não tem, felizmente, mas o controle biológico tem demonstrado eficiência se eventualmente a gente tiver. Bom, competição é um mecanismo fundamental no filoplano quando a gente fala de organismos necrotróficos. Então, competição na restrição do desenvolvimento, né, superfície de hifas, coletóticos graminícolas, os poroboloníceos róseos, não afetou a germinação ou formação depressória. Então, o uso de saprófitos funciona para biotróficos. A gente falou até agora de necrotróficos. Para biotróficos, eles são independentes de nutrientes na superfície para germinarem. A aplicação de saprófitas não funciona e pode ajudar até o patógeno. Então, cladosporioides aumentou a incidência de ferrugem causada por puccínia. Leveduras, né, aumentou a incidência de uromíceos. Por que isso? Porque eu coloco um organismo que não atua sobre o patógeno, ele vai eliminar organismos que estão na superfície da planta e eventualmente pode funcionar como agente de controle biológico. Então, isso é muito importante a gente conhecer o que está tendo de doença. Qual a doença predominante para eu fazer uma aplicação mais assertiva em relação ao agente de controle biológico. Não fazer generalizações. Eu tenho isolado de Cladosporium, que ele é hiperparasita, né? Ele pode parasitar Melampsora laripolina nessa planta poplar, né? Então, para biotrófico, a estratégia que tem que ser buscada são parasitos, hiperparasita. Então, a gente vai discutir sobre um relato, né? Um trabalho muito interessante de epizotia, né? Então, ocorrência natural. Hoje, a gente não tem esse organismo como produto comercial. É muito mais uma constatação, pessoal, né, da ocorrência desses organismos. Agente de controle biológico, um tratamento preventivo, bactérias e fungos epifíticos e rizosféricos, bactérias e fungos endofíticos, né? Pode ser utilizados para controle biológico. Então, bactérias são muito utilizadas, principalmente para controle de ferrugem. Tem vários produtos registrados para ferrugem do cafeeiro, pessoal, hoje, à base de bacilos. Proteção cruzada ou pré-imunização, no caso de vírus. Então, a gente fala de controle biológico de doenças bacterianas e fúngicas, né? Mas principalmente doença fúngica, né? Então, bactérias, ou ferrugens e oídeos, principalmente, e vírus, ou como outro organismo biotrófico. Bom, no caso de ferrugem, 2 grupos trabalharam com o controle biológico da ferrugem do cafeeiro. Um deles trabalhou exclusivamente com a produção orgânica, ele fez prospecção de isolados em produção orgânica de café,
E outro grupo, né, independente, fez uma prospecção de bactérias e fungos. Em ambos os casos, eles fizeram busca de bactérias e fungos. Eles viram que os fungos não funcionaram para controlar ferrugem. Quem funcionou nos dois casos foram bactérias. Foi eficiência tão boa quanto o hidróxido de cobre, né? E o mecanismo principal foi indução de resistência, ativação do mecanismo de defesa de plantas. Isso atuou na frequência de infecção, número de ureadiniósporos por urédia, produção produzidos por folha, e não atuou na germinação de esporos, ou seja, não tem uma atuação direta sobre o patógeno. Então, nesse caso, bacilos e uma ação de indução na resistência. Nesse outro caso, o colega viu também a parte de indução de resistência, mas também molécula com ação antifúngica. Nos dois casos, eles tiveram em torno de 40% de redução da doença. Então, não é o produto que vai resolver o problema, né, da ferrugem, mas é uma ferramenta do manejo integrado, principalmente pensando em rotação com fungicidas sistêmicos. Então, a ferrugem é um patógeno muito agressivo. Então, na maioria dos produtos que a gente tem hoje no mercado, a gente não tem 100% de eficiência de controle. Pessoal, um caso muito interessante que a gente tem é um relato que um colega fez no México, né? Então, teve uma área de café que não estava sendo usado fungicida químico, né? E o produtor ele começou a relatar que não estava tendo doença onde tinha ninho de formiga. Espera aí. Cada ponto preto desse é um ninho de formiga. Onde tinha um ninho de formiga, eu não tinha, principalmente no período úmido. Período seco, eu tinha mais ferrugem. Cada disco cinza desse, pessoal, é um foco de ferrugem do cafeeiro. Quanto maior o disco, maior a severidade da doença, tá? Então, fica muito claro que eu tenho muito mais ferrugem no período seco, mas eu tenho menos ferrugem onde eu tenho ninho de formiga. Qual que é a relação? Aí o produtor relatou e o pesquisador achou interessante. É um pesquisador que trabalha com ecologia, né? Então, a ecologia, ele foi estudar o que era a relação da formiga com a menor incidência de ferrugem no cafeeiro. Então, ele viu que essa formiga Azteca instabilis, na verdade, ela tem uma protocooperação com a cochonilha. E essa era uma área de cafeeiro que não usava fungicida, mas também não estava usando inseticida. A população de Coccus viridis aumentou muito. E principalmente porque tinha cooperação. Onde eu tinha ninho de formiga, eu tinha maior população de Coccus viridis, porque a formiga se alimenta do honeydew, né, substância açucarada, e ao mesmo tempo protege contra predadores. Só que ela não protege contra fungos que estão infectando. Então, quando aumenta muito a população de cochonilha, acontece o que a gente chama de epizootia. Então, eu tenho algum fungo que vai colonizar essas cochonilhas, e esse fungo colonizando vai reduzir a população de cochonilhas. Esse fungo é o Lecanicílio lecane. Esse fungo também infecta uredósporo de ferrugem. Então, com o aumento da população de cochonilha, as cochonilhas infectadas começaram a passar para as outras, você aumenta a esporulação de lecanicílio e começa a ter infecção ali de Hemileia vastatrix, dos uredócitos de Hemileia. E com isso a doença vai reduzindo próximo aos formigueiros, né? Então isso é muito interessante, porque a gente entender da ecologia do agente de controle biológico, eu consigo garantir melhor estabelecimento. Ninguém vai deixar
a cochonilha se estabelecer na área também. Mas eu sei que eu preciso de um substrato quitinolítico para eu garantir o estabelecimento lecanicil-lecane, né, ali na área. Bom, o hiperparasita, ele... Só um instante. O hiperparasita, ele controla com eficiência quando introduzido. Lecanicil reduz a celeridade de ferrugem do cravo de antes, 50%. Só que o lecanicil é o único, pessoal. A gente tem vários outros hiperparasitas, né, que são encontrados na natureza. Então, a gente tem darluca, tuberculina, lecanicílio, né, que a gente já falou, citalídeo, várias espécies que são agentes de controle biológico, né? Mas a gente não tem esses como produtos comerciais ainda. É muito mais constatação desse controle biológico natural que a gente vai ver. Como é que a gente vai aumentar a população, a sobrevivência desses hiperparasitas, né? As fontes de inóculo dos hiperparasitas são lesões quiescentes. Então, o grande dilema de uso de hiperparasitas para ferrugem é que eu preciso ter esporulação da ferrugem para que o hiperparasita se estabeleça. Então, para ferrugem, quando a gente fala de manejo de ferrugem, a gente não tolera esporulação, né? Quando a gente vê as primeiras esporulações, a gente precisa controlar. Então, é um problema, né? Porque quando a gente vê a esporulação de ferrugem, a gente já teve um dano muito grande. Então, é muito mais a gente pensar em produtos que sejam seletivos a esses agentes de controle biológico, porque se eventualmente eu tiver alguma pústula, esses organismos podem colonizar essa pústula que eventualmente tiver, né, do que a gente fazer a introdução, né, desses organismos. Uma grande dificuldade que quando é um hiperparasita muito intrínseco, muito específico, eu tenho dificuldade de esporular. Quanto maior a dificuldade de esporular, pessoal, mais caro fica o produto, né? Então, se é caro, vai ser inviável o produtor adotar ele no manejo integrado da doença. Então, o que a gente falou, o ideal seria o uso de fungicidas seletivos. Em pepino, buscou-se seletividade e sinergismo. Pseudomonas, né, é tolerante a azoxastrobin. Então, no campo, então, isolado, PF1, né, e azoxastrobin combinados reduziram míldio e oídio mais que fungicida, isoladamente. Então, essa bactéria, como é que ela atuava? Enquanto o fungicida atuava diretamente sobre o patógeno, o agente de controle biológico induzia resistência em plantas. E essa, no filoplano, pessoal, tem essa como um mecanismo muito importante do controle de doenças. Então, não é o único, mas esse é um mecanismo muito importante exercido pelos agentes de controle biológico no filoplano, particularmente para biotróficos, a indução de resistência. O hiperparasita preserva outros agentes de biocontrole, né? Então, para controle de podóspora chante, o hiperparasita Ampelomycus squalens funciona tão bem quanto o fungicida. Ampelomycus squalens,
Se vocês tiverem a oportunidade de andar, né, na roça, vocês vão ver muito dele agora. Em cima do oídio, começa a ficar umas bolinhas pretas. Essas bolinhas pretas crescendo em cima do oídio, e principalmente o micélio mais escuro, esse é uma Pelomyces quisqualis. A gente tem muito aqui na nossa região, né? E principalmente nessa época que eu tenho maior importância do oídio. Umidade mais baixa, então com isso o oídio vai se estabelecendo e o hiperparasita vai crescendo sobre o oídio. Os fungicidas interferem no desempenho de pregadores de ácaro, então tem que ter muito cuidado, porque se você aplica o fungicida, você pode interferir no sistema. O oídio, por exemplo, Podospora shanti, ele ocorre na umidade mais baixa, quando eu tenho menor umidade. Nessa menor umidade, eu também tenho ocorrência de ácaro. Então, se eu aplico o fungicida para controlar o oídio, eventualmente eu posso estar interferindo em predadores, né, dos ácaros. E predadores de ácaros tem vários comerciais, né, já, ou você pode produzir na própria, né, instituição, na sua própria fazenda, eventualmente. Bom, pessoal, um outro aspecto que a gente tem de controle biológico é o controle biológico de vírus. Em vírus, a gente tem pouca eficiência do controle biológico usando bactérias ou fungos, mas o mundo conhece o controle biológico, a iniciativa do Brasil, no controle biológico de vírus, e muito bem sucedida. Essa planta morta à direita é uma planta infectada pelo CTV, Citrus Tristeza Virus. O nome da doença é essa mesmo. Tristeza, né? Os americanos pronunciam. Tristeza porque a planta vai definhando. E ela foi um vírus que foi descrito no Brasil, certo? Ele observou que tinha algumas plantas que tinham algumas lesões, né, com baixa concentração do vírus, né? É o que a gente chama de estirpe atenuada. Então, ele começou a observar essas estirpes atenuadas, purificou essas estirpes atenuadas, inoculou numa planta sadia, e como a propagação de citros é por mudas, né, mudas enxertadas por borbulia, né? Então a gente tira a gema de uma planta que a gente vai fazer o enxerto e coloca numa planta porta-enxerto. Eles inocularam a matriz, ou que a gente chama de borbulheira. A cada gema que você pegava, ela já estava com o vírus da estirpe atenuada, a planta enxertada ia para o campo e tinha 100% de controle. Olha só, pessoal, uma planta ao lado da outra aí, não teve sintoma algum de vírus. Funciona em 100% dos casos? Não, eles viram que nem sempre você tinha transmissão. Funcionava em 90% dos casos. Mas dos 10% que não funcionaram, o pessoal só foi lá e cortou aquela planta que tinha sintoma. Com isso, a gente conseguiu erradicar, pessoal, essa doença. Isso é um marco no mundo inteiro, porque nos Estados Unidos eles tiveram o mesmo problema com o vírus, né? E conseguiram também fazer o controle. Hoje, 100% das mudas de citros, né, em pomares comerciais são produzidas com mudas pré-imunizadas. Então, tem o vírus benéfico lá nessas plantas, né? Então, se você fizer isolamento, você tem um vírus. É como se ela tivesse vacinada, como a gente que tem vacina contra vários vírus e várias bactérias, né, várias doenças bacterianas. Tá? As plantas de citros são vacinadas por padrão. Essa é a forma mais eficiente de controle biológico de vírus, né? Tá? Pré-imunização de citros. O grande problema é por que isso não é usado comercialmente? Porque isso aí não gera uma receita, pessoal. Imagina, você transfere lá para a muda, né? Quando você faz a enxertia, você tem a tecnologia. Então, isso foi uma tecnologia desenvolvida por um órgão público, né? Que foi o IAC, o Álvaro Santos Costa, né? O pesquisador do IAC, desenvolveu essa tecnologia
Foi um órgão público, transferiu essa tecnologia sem custo para os produtores de citros, produtores de muda, né, e essa tecnologia é o padrão utilizado. Mas isso não gera receita para os órgãos de pesquisa, nem para o pesquisador. Então, isso aí, assim, não reinveste em pesquisa. Então, isso é uma iniciativa que pode ser utilizada, né? Tem um colega que trabalha nessa linha, trabalhou nessa linha, que foi orientado do Álvaro Santos Costa, que é o professor Jorge Rezende. Tem algumas publicações nesse sentido, lá na professor da Exalc, professor de Hidrologia, mas, infelizmente, a gente não teve nenhuma transferência para o setor privado dessas tecnologias, né? Mas é um potencial muito grande a ser explorado para controle biológico de doenças viróticas. Então, quando é que eu uso hipovirulência ou pré-imunização? Quando a incidência da doença é alta. Quando a doença causa dano severo. Era o caso do citrus. A incidência era alta, 100% das áreas de citrus estavam afetadas. Isso ia dizimar a produção de citrus na década de 60. Né? Doença causa dano severo também. Mata a planta, né? O controle não existe, não existia nenhuma forma de controle, a não ser a erradicação. As estirpes atenuadas do vírus estão disponíveis, então ele conseguia isolar as estirpes atenuadas. As estirpes atenuadas provaram estabilidade, é outro risco. A gente sabe que vírus pode mutar. A gente teve um surto de morte súbita em citrus, né, que o pessoal achou que esse vírus que tinha sido introduzido tinha sofrido mutação, mas era uma partícula viral totalmente diferente. As estirpes atenuadas provaram estabilidade. A inoculação simples está disponível. Como é que era a inoculação? Borbulha. Se eu preciso pulverizar o vírus, ele não entra diretamente na parede celular. Eu preciso ter um abrasivo, eu preciso ter um ferimento para que o vírus ganhe entrada na célula vegetal. Se eu não tenho isso, eu não tenho infecção. Eu tenho que ter uma distribuição sistêmica desse vírus introduzido para eu ter uma proteção sistêmica da planta. Então, é um caso muito particular, exige muita pesquisa para a gente chegar à estirpe e à forma de introdução desse vírus mais adequado. A inoculação com estirpe atenuada dá alto grau de controle e é duradoura. Então, não adianta eu fazer, eu não tenho como introduzir o vírus novamente. Então, eu tenho que introduzir o vírus ali na muda e permanecer esse vírus durante a vida inteira da planta, né? Porque eu não tenho outra forma de eu introduzir esse vírus. Tem um baixo risco associado com a técnica, ou seja, eu não vou ter risco desse vírus se tornar um fitopatógeno. Também tem relatos de proteção cruzada ou pré-imunização para fungos e bactérias, mas muito menos utilizado, tá, pessoal? Muito menos utilizado. É muito mais na teoria, né? Não tem relatos práticos dessa pré-imunização com bactérias e vírus, a não ser a indução de resistência, aplicar um fungo ou uma bactéria para ativar a resposta de defesa de planta, mas não usar um fitopatógeno como estratégia para controle. Bom, como é que eu vou conseguir o controle biológico no filoplano? Umidade livre desfavorece biotróficos, no caso de oídio, mas favorece hiperparasitas. Favorece necrotróficos e alguns biotróficos. Então, eu mudar o ambiente não é tão factível. Então, imagine cultivo protegido. Então, cultivo protegido, eu tiro a umidade, eu consigo colocar só gotejamento como estratégia de irrigação, ou até fazer uma aspersão, mas com turno de rega mais longo, né? Só que aí eu começo a favorecer outras doenças, como oídios. Então, mudar o ambiente é interessante, mas lembra, não é a solução do problema. Então, precisa identificar qual é o meu problema principal e fazer o manejo em função do problema que eu estou tendo. Seleção de populações de antagonistas adaptados à temperatura ótima de ocorrência da doença. Alteração do ambiente químico do filoplâncton por curto tempo ao favorecer antagonistas e desfavorecer biotróficos. A gente vai falar mais sobre leite no controle de oídio, que favorece comunidades antagonistas. Não só leite, mas a lactose só já favorece essa comunidade antagonista. Pseudomonas aplicado sobre pinheiro, né, só funciona quando aplicado com solução nutritiva do controle de melampsora.
Às vezes, comunidades microbianas precisam do nutriente para garantir o estabelecimento delas. Introdução de antagonistas de ocorrência natural, menor número de aplicações, e fitopatogênicas incompatíveis. Xanthomonas oryzae em variedades resistentes, resultou na descoberta da arpina como indutor de resistência. Lembra da pré-imunização? Então, no caso, um pesquisador viu que o fitopatógeno, né, podia ser aplicado sobre uma planta não hospedeira, então Xanthomonas oryzae, causa doença em arroz. Né? Se você aplica sobre outras plantas, o pessoal começou a ver que a Xanthomonas oryzae ativava a resposta de defesa de planta. Eles viram que não era toda a Xanthomonas, era simplesmente uma proteína chamada de arpina. Eles purificaram essa proteína e isso virou um indutor de resistência comercial, não no Brasil, tá? Mas a arpina tem um produto que chama Messenger, né? Que é comercial lá nos Estados Unidos, né? E foi descoberto a partir de conceitos de pré-imunização ou de proteção cruzada. Bom, para o sucesso do agente de controle biológico, dessa parte deve-se considerar o momento ótimo para a aplicação do antagonista. O momento ótimo está relacionado aos estágios de desenvolvimento de planta, e o momento ótimo também está relacionado à hora do dia para aplicação. Eu tenho que chegar antes do patógeno, né, e tenho que aplicar no final do dia para eu ter menor flutuação de umidade e temperatura e menor não ter incidência de raio ultravioleta, manutenção da umidade, né, ali do orvalho. Forma apropriada de aplicação do antagonista. Eu tenho célula vegetativa e foi o esporo, né? Então, a gente falou de ketônio globoso. Ketônio, a gente vai usar células, né, hifas, né, principalmente. Isso não garante uma distribuição uniforme de inóculo. O ideal é que eu tenha propágulos, que sejam células não vegetativas, mas muito mais esporos estabilizados, ok? Eu posso colocar aditivos, que é fonte de carbono e nitrogênio, e compatibilidades com produtos, né? Então, isso é muito importante, isso é uma linha que está crescendo, pessoal. Com ácidos orgânicos voláteis, ácidos orgânicos potencializa o estabelecimento, alguns aminoácidos também favorecem o estabelecimento de comunidades microbianas. A gente fez ensaio com ácido málico, por exemplo. No solo, a gente viu esse favorecimento. Então, isso precisa ser muito mais estudado também na parte aérea. No solo, a gente tem muito trabalho em relação a esses aditivos. Compatibilidade com outros produtos, né? Então, isso aí, as empresas estão buscando muito, as empresas de controle biológico, elas querem entender como é essa compatibilidade. Quantidade adequada, um recobrimento, persistência e multiplicação. Leveduras 10 a 4 células por centímetro quadrado, bactérias 10 a 5, para que possam exercer o controle. Então, eu tenho que garantir que eu tenho a quantidade de células adequadas distribuídas na planta. Isso é uma combinação de tecnologia de aplicação, pessoal, com volume de cauda. Eu tenho que o tempo todo estar preocupado com essas características. Eu tenho que garantir que a bactéria, o meu soldado, né, o meu exército de agentes de controle biológico, esteja no momento ideal para o controle da doença. Bom, o controle biológico da doença parte aérea é incipiente em relação ao solo. Por quê? Quando eu chego para o produtor dizendo, olha, eu tenho um ótimo agente de controle biológico para filoplano, ele vai dizer, não, mas eu já tenho fungicida químico, né? Então, tem que ter, o controle biológico tem muita dificuldade de desenvolver para o filoplano, né, por conta da grande eficiência de fungicida já. Isso não está sendo o caso geral, né? A gente está tendo relatos de fungicidas que já não estão funcionando, né? Está tendo uma crescente do uso de multissítio. O que é multissítio? Fungicida protetor. Então, o fungicida protetor é exatamente a mesma analogia com o controle biológico. Não é aquele que vai garantir 100% de eficiência, mas é aquele que age por múltiplos mecanismos de ação e reduz a pressão de seleção. Então, isso tem dado espaço muito grande para o estabelecimento do controle biológico. O que leva em conta as estratégias de sucesso do agente de controle biológico, né? Controle de queda prematura de frutos, cítricos e pinta preta no controle. Então, o pessoal viu que um meio à base de fermentação glutâmica, tá, ó, aí, aminoácido, né,
você tem melhor estabelecimento de agentes de controle biológico. Doenças do arroz, microbialização de sementes, né? Dar uma proteção cruzada e cultivar inespecífico. Então, tratamento de sementes, né? Às vezes você protege contra a parte aérea, quanto o mecanismo de controle é a indução de resistência. Né? Então, no solo também eu posso garantir o estabelecimento de comunidades microbianas que podem proteger contra doenças da parte aérea, se o mecanismo é indução de resistência. Ok? O agente de controle biológico deve ser competitivo em preço. Isso é uma grande dificuldade, os produtores alegam que não usam por conta de preço. Por quê? Porque ele nem sempre vai tirar o fungicida. Então, o controle biológico vai entrar como um a mais. Né? Então, isso aí tem que ter, tem que ainda reduzir um pouco em custo para viabilizar a utilização, ou produtos que tenham eficiência para você ter uma substituição do fungicida utilizado, pelo menos em uma das aplicações. Tem que ter cuidado com os efeitos de uso colaterais, são mais raros, mas saprófitas pode favorecer biotróficos, né? Então, a gente tem poucos produtos hoje no mercado à base de saprófitas. Né? Tem muita pesquisa, a gente já fez pesquisa com saprófita, funciona muito bem. Né? O purpuriocílio, que é usado no solo, ele tem uma capacidade saprofítica muito boa, tricoderma também, mas no filoplano a gente não tem esses organismos. Seria, por exemplo, o cladosporium, né? Controle biológico é legislado como defensivo agrícola. Então, tem efeitos colaterais, né? Então, no caso de Bucloderia cepacia, é um ótimo agente de controle biológico para o filoplano também, mas ele é proibido porque ele tem risco de ser patógeno humano. Serrácea marcerans, ótimo agente de controle biológico, aquelas estirpes pigmentadas que eu falei para vocês, mas também um risco muito alto de ser um patógeno vegetal. Então, pregar os benefícios, né? Menor impacto ambiental, resíduos sobre produtos, né? Tá meia-vida mais curta de metabólitos produzidos, estratégia para controle, para o manejo integrado. Então, é uma ferramenta muito importante para a gente pensar em manejo integrado de doenças, com tratamento preventivo, né? No momento mais adequado do estágio de desenvolvimento da planta, né? Nas horas do dia mais frescas. Então, essas são realidades que devem ser levadas em conta para o sucesso do controle biológico do filoplano. Pessoal, vocês têm dúvidas? Eu queria propor um intervalo, né? Então, uns 10 minutos, né? A gente tomar uma água e a gente retomar controle biológico na pós-colheita, ok? Flávio, tá aí? Sim. Aqui, deixa eu te perguntar, não é em relação à aula não, mas é em relação à postagem do trabalho. Sim. Você colocou lá no campus, mas já passou a data. Eu acho que você colocou a data errada ou era para ter entregado já? Porque no e-mail tá falando que é até dia 31 de julho. Não, até dia 31 de julho, desculpe, tá? É porque lá já tá como atividade encerrada. Então tem que mudar a data lá da postagem, tá certo, desculpa, eu vou Isso. mudar lá. Mudar Beleza, do campus valeu. virtual. A ideia é dia 31 de julho. Todos tiveram acesso aos estudos de caso? Sim. Perfeito. Joia. Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar para vocês um. Eu acho que eu não vou conseguir gravar na mesma, porque aí eu encerro essa gravação e já vou colocar o outro link para a gente retomar às 10h10.